Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Horas e 2 minutinhos, muito bom dia. Está no ar o seu Atos no Rádio, edição desse dia 1º de setembro, sexta-feira. E muitos dizem, né? Graças a Deus acabou o mês de agosto. Mês considerado aí mês cachorro louco, disso e daquilo, mas vamos combinar, em um mês de 5 semanas não é fácil. E agosto é privilegiado, né? 5 semanas e 5 semanas dura. Aí junta a superstição do povo que já acha que agosto é um mês de que tudo acontece, Miltinho. Bom dia, Miltinho. Bom dia, Pilota. Todo mundo acontece, né? E agosto é um mês, É mês do... Acho que porque venta muito, né, Miltinho? É complicado. A gente que tem os cabelos ondulados, um do lado, outro do outro, né? Aí complica muito. Mas muito bem, não para cabelo, não de agosto, mas já estamos em setembro. Nunca mais vai ter um mês de agosto de 2017, mas tem agora o mês de setembro inteiro para se viver. E essa sexta-feira, e principalmente esse programa, para a gente passar a limpo os principais fatos, todos os assuntos relevantes que foram notícias essa semana, e hoje o programa está premiado, né? Nós temos 2 prefeitos participando aqui do Atos no Rádio. No primeiro momento, o prefeito Fábio Marcondes já está se dirigindo para cá, vai falar à população, muitos assuntos pertinentes, os nossos telefones já estão tocando desde ontem, quando anunciamos a sua participação nesse programa. E no segundo momento também o prefeito Guilherme, da cidade de Silveiras, nosso convidado especial, veio também para falar dos avanços desses 8 meses de administração frente à prefeitura de Silveiras, a maneira como ele administrou os incêndios, né? E incêndios literalmente, porque de presente ele já ganhou o único caminhão da coleta de lixo incendiado. Essas e outros assuntos na edição de hoje do seu Atos no Rádio. Lembrando que a gente transmite com muito carinho pelos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Piratininga de Guaratinguetá, 610 AM, e simultaneamente também aos ouvintes da Rádio Cultura, 2 emissoras gigantes do AM aqui da nossa região, em transmissão direta, em conexão aqui com a redação do Jornal Atos, de onde produzimos esse programa. Uma equipe de jornalistas, repórteres, estagiários, impressores, colaboradores de todas as espécies estão trabalhando para que você tenha o melhor da informação. Tanto aqui pelo rádio, porque nós traduzimos muitas situações que são divulgadas no Atos, aqui nesse programa, e também pelo impresso, né, para que você seja bem informado, para que a informação chegue justamente em você no tempo ideal, no momento em que as coisas acontecem, em tempo real, vamos dizer assim. E se não bastasse isso, nós também temos as redes sociais, né, alimentadas com as informações da velocidade que elas acontecem. E nós vamos até o meio-dia, como sempre, um pouquinho estendido hoje nas redes sociais, porque temos uma pauta cheia, graças a Deus, né? Nós temos aqui convidados ilustres que vêm justamente enriquecer esse programa. Lembrando que a população de Guaratinguetá, mais precisamente os servidores municipais, estão hoje totalmente em estado de expectativa, porque nesse exato momento ocorre uma reunião
entre o prefeito, vereadores, né? E também o presidente do sindicato, ou um representante do presidente do sindicato de servidores, para tratar aí do plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal, uma vez que a Justiça ela extinguiu as gratificações, as vantagens pessoais da folha de pagamento. Aqueles funcionários muito antigos que a sua qualificação na atual conjuntura, ou no atual modelo de trabalho na prefeitura, o valor para a sua remuneração se tornou muito escasso, então prefeitos iam dando vantagens pessoais, né? Olha, vamos dar 30% de vantagem pessoal, e era uma maneira, mas segundo o Tribunal de Contas e também o Ministério Público, irregular. Então isso aí acabou. E o prefeito Marcos Oliva tem até novembro para já entrar com a folha de pagamento nova, com as novas diretrizes. E para poder garantir o mínimo possível de perda aos funcionários, eles estão tentando fazer um plano de cargos e salários. E isso aí está dando o que falar, porque nenhum prefeito encarou isso. Marcos Oliva, o prefeito de Guaratinguetá, assumiu o desafio e está fazendo. E hoje ele vai justamente falar dos números, quem perde, quem ganha, quem se mantém em termos de salário na administração de Guaratinguetá. E se não bastasse isso, tem também um estresse do prefeito no ar, né? Ele está sendo praticamente muito afrontado pelo sindicato, ele que está carregado de boas intenções, segundo dá para se perceber pelo seu discurso tudo. Ele desafiou o presidente do sindicato a apresentar um plano de cargos e salários, porque eles falaram que eles tinham dele já elaborado também. E esse plano, até o momento, não surgiu. Agora, hoje é o dia da prova dos 9, né? O prefeito vai falar quem ganha, quem perde, nós vamos ficar sabendo a partir disso. E você acompanha esse início de atos no rádio, 11 horas e 7 minutos, conosco aqui a Jéssica Dias, antecipando a pauta, porque daqui a pouco o prefeito Fábio Marcondes estará conosco nesse primeiro momento do programa, e também o Miltinho vai nos contar o tempo, que hoje é importante, porque é dia 1º, muda justamente tudo, né? Primeiro vamos à contagem regressiva aqui no seu Atos no rádio. Engasgou? Não. Opa! Contagem regressiva. Cuidado, Brasil. Na hora de votar, preste muita atenção. Tem gente que promete, mas não cumpre, não. Esconde dólar da cueca e vive de mesada de mensalão. Essa gente não merece nosso voto. Temos que gritar, pega ladrão. É agora que o bicho vai pegar. Muito bem, 11 horas e 8 minutos, cravadinho no jornal, Miltinho. Bilota, esse mês maravilhoso, mês de setembro. É, mês das flores, né? Mês da primavera, e a gente aqui... Quando ela vem aí, Miltinho? Bilota, eu acho que é dia 21, nós devemos entrar na primavera. Só o fato de sabermos que saímos de agosto com bastante saúde, isso já nos alegra bastante. E também chegando perto aí dos períodos pré-eleitorais, nós estamos aproximando dessas novas eleições e fazer o registro, né, dessa nossa contagem regressiva, mas antes mandar um bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da Super Rádio Piratininga, da nossa querida Rádio Cultura, das mídias sociais, enfim, dizer da nossa satisfação de levar o informativo regional, a política do dia a dia, dessa maneira que só o Atos no Rádio tem condições. Dizer ainda, Belota, que dia 1º de setembro nos separa dessas eleições, redondamente 400 dias. 400 dias é o que nos separa das próximas eleições. Isso equivale a 57 domingos, 57 semanas. Exatamente 13 meses. 13 meses e algumas semanas. E também dizer que vamos escolher o presidente da República, senadores, deputados federais, também governador do estado e deputado estadual. E não podemos esquecer de dizer que é no oferecimento também daquela empresa Autocenter Opção, aquela que recebe o seu carro com boas mãos. Lá do nosso amigo Edinho, da Papa João 23, número 79, sempre à disposição, e para o atendimento de amortecedores do seu veículo, balanceamento das rodas,
troca de óleo, escapamentos e o preço de pneus incomparável, a concorrência perfeita na nossa região. O Edinho é bom de negócio, é só comparecer. E se citar que escutou no Atos no rádio a propaganda, aí perde-se de vista o desconto. E o Edinho prontinho para receber todos os nossos clientes. Bilota, 400 dias para que a gente possa escolher novamente. Redondinhos. Redondos. Muito bem, 11 horas e 10 minutos. O prefeito Fábio Marcondes já está aqui no na nossa redação. Também o prefeito Guilherme da cidade de Silveiras também está presente, né? Daqui a pouco chegando alguns vereadores também. Hoje está recheada a pauta aqui no Atos, né? Mas nós estamos aqui, Miltinho, e a Jéssica já vai passar justamente o nosso informativo, né? A maneira que nós temos de bem informar os nossos ouvintes. Bom dia, Éder, Miltinho, você que está acompanhando o Atos no rádio de hoje. E as unidades do Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, na região metropolitana do Vale do Paraíba, está com vagas abertas em diferentes áreas de atuação. Os interessados devem procurar as unidades do PAT com um documento de identidade e carteira de trabalho. Aparecida está com 7 vagas nas áreas de corretor de imóveis, cuidador de idosos e vendedor varejista. Cruzeiro com 21 oportunidades em auxiliar de cozinha, faxineiro, garçom, operador de caixa, padeiro, promotor de vendas e vendedor de domicílio. Guaratinguetá com 9 vagas para emprego doméstico arrumador, mecânico de veículos a diesel, operador de caixa, recepcionista, vendedor pracista e vendedor varejista. Lorena com 5 oportunidades para as áreas de atendente de lanchonete, ferramenteiro, mãe social, técnico em enfermagem e vendedor varejista. Japindamonhangaba com 28 vagas para motorista de caminhão para rotas regionais e interior, operador de empilhadeira, operador de máquinas de construção e vendedor pracista. Potim com 5 vagas para costureira de confecção em série. E o Centro Comunitário do bairro Vila Suíça, em Pindamonhangaba, está com vagas abertas para as aulas de balé que acontecem 2 vezes por semana, a segunda e quarta-feira, com início às 6 horas da tarde. As aulas são voltadas para as crianças com idade a partir de 4 anos. O valor mensal é de R$30. Os interessados podem procurar o Centro Comunitário ou entrar em contato pelo telefone 99669-6323. Além do curso de balé, há outros no espaço. Alguns são gratuitos. O Centro Comunitário do Vila Suíça fica na rua Francisco Ademar Fonseca, número 90. Vou repetir o número para entrar em contato. 99669-6323. Finalizando o boletim de hoje, em Cachoeira Paulista começa hoje a exposição fotográfica sobre as belezas do Vale do Paraíba, de Alessandro Vieira Magalhães, mais conhecido por Alex Vieira, e vai até o próximo dia 29 de setembro. A amostra será realizada no Centro Cultural de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Centro Cultural fica na Avenida Coronel Domiciano, número 12, no centro. Essas foram as informações, Éder. Muito bem, Jéssica, 11 horas e 13 minutos. Você, um giro rápido pelas informações aqui da nossa região, da nossa cidade. E nesta oportunidade já estamos recebendo o prefeito Fábio Marcondes para essa entrevista, hoje agendado, anunciado, as pessoas interagindo, fazendo pergunta e muitos assuntos concernentes à cidade de Lorena, e nós vamos prosseguindo nesse Atos no rádio. Bom dia, prefeito Fábio Marcondes. Bom dia, Éder Bilota, bom dia, Miltinho, bom dia a toda a equipe sua aqui, é um prazer estar aqui novamente. É isso aí, o senhor sabe que essa semana está bastante movimentado o mercado político, né? Desde segunda-feira parece que a cidade vive assim num clima de expectativa, e para concluir, chega aí, evidentemente, essa oportunidade da gente conversar com os nossos ouvintes, principalmente aqui pela Rádio Cultura, também pela Rádio Piratininga, pelas redes sociais, e poder esclarecer um pouco disso tudo. Começou segunda-feira, né, prefeito? Segunda-feira na Câmara parece que um projeto do Executivo que está tramitando pela Casa foi mal interpretado na tribuna da Câmara, o que diz respeito ao ISS, relativo aí a Unimed, é isso mesmo? Exatamente. O que a gente tem que entender dessa interpretação que você falou, existe 2 situações, desconhecimento e má-fé. As pautas são essas, desconhecimento. Mas, prefeito, antes de entrarmos nesse assunto, né, que essa é a parte amarga, vamos falar de uma situação boa. Ontem o senhor esteve em São Paulo e o senhor foi buscar recurso para a saúde.
Ontem nós fomos contemplados com uma emenda para custeio da saúde de 300 mil. Vamos até entender o que era. Nós tínhamos sido contemplados pelo Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, de 300 mil para a segurança pública, para a gente comprar o radiocomunicador da nossa nova guarda. E por motivos lá no Palácio, que não vem ao caso, não foi contemplado e nós migramos essa emenda para a emenda de custeio da saúde, para que eu coloque esse dinheiro na saúde e tenha uma folga de caixa no Tesouro para a gente fazer a licitação dos rádios. As armas já estão chegando da nossa guarda e precisamos da comunicação. É imprescindível. Comunicação moderna, digital, ligada à polícia também. Então, a guarda aos poucos já está se aparelhando, né? Já está tomando. Não é assim do dia para a noite, né? Mas já está fazendo a diferença, né? Está fazendo e está operante, né? Como se diz. Né? Tá e o povo tem percebido, porque com a presença deles nas feiras livres, a segurança, o povo está sentindo. Eu tinha gente que é do comando da madrugada também. Né? Também. Eu vou embora, às vezes, de madrugada para casa. A presença deles aqui, próxima à rodoviária, no centro da cidade, as viaturas andando, isso aí dá uma sensação de segurança. Verdade. E eu acredito que cabe inibindo também a marginalidade. Sim, né? E eles, aqui, temos que parabenizá-los, porque mesmo desarmados, estão fazendo já um trabalho ostensivo. Isso é muito importante, então desejam eles, né, também estar aí colaborando com a cidade. E esses dias nós até acompanhamos um fato que a própria Polícia Militar pediu o apoio da Guarda Municipal, justamente num bloqueio, numa situação aí de averiguação de pessoas, essas coisas. A gente percebeu a presença da Guarda Municipal ali atuante. Tem tido essa união, né? Esse trabalho conjunto tem funcionado bastante e funcionará mais ainda. Agora está faltando só chegar a munição para treino, ir no Exército, fazer os últimos treinos, a entrega das armas e depois a gente licitar esses radiocomunicadores digitais. Aí vamos ver. Mas aí é dinheiro do município. Aí eu fiz essa jogada, né? A gente pegou esse dinheiro para a saúde e eu vou tirar do Tesouro, que eu teria. A gente gasta muito mais que o limite constitucional com a saúde. É 15%, a gente gasta 36%, 37%. Então nós vamos pegar esses 300 mil, pôr no custeio da saúde e poder migrar um pouco do que seria da saúde, que não é da saúde, é do Tesouro. A gente já tem sacrificado o Tesouro com a saúde e vamos fazer um acerto aí orçamentário para poder ter esse dinheiro para fazer a licitação imprescindível dos rádios. Eu abri esse parênteses para falar essa boa notícia, para puxar a saúde, porque a Unimed lembra saúde também. E parece que ela foi assunto na Câmara Municipal, até por uma questão de tributação. Como que é esse projeto, prefeito? Qual que é a finalidade? Como que... Veja bem, é uma história muito longa, completa, e que é bom esclarecer, a população entender. Não existe nenhum projeto da Unimed. Não existe nenhum projeto. O que está na Câmara Municipal? A lei do ISS, o Imposto sobre Serviço, ISS, Imposto sobre Serviço, essa é um imposto, né, do Brasil, que são dos municípios. Dos municípios, perfeito. O Miltinho aqui, contador, sabe. E esse imposto, ele é gerido por uma lei federal, orientador, que baliza esse imposto, é uma lei federal número 116. E nessa lei, ela tem vários apensos dessa lei, e num desses é onde está classificado as naturezas dos serviços. As naturezas do serviço. Por exemplo, a 116. E agora saiu uma regulamentação em cima dela na lei 157. Algumas alterações e também incluíram mais serviços. Pelo incrível que pareça, não tinha, hoje tem na 157 tatuador, a pessoa que mexe com tatuagem, tatuagem tem uma alíquota para pagar. E aonde entra o município nisso? O município tem que se regulamentar em cima dessa lei, obedecendo à natureza desses serviços na lei federal. É subdividida as naturezas e você tem o arbítrio de trabalhar entre 2% a 5%. De 2% a 5%. Não pode ser menos de 2% e não pode ser mais de 5%. E é o executivo que... Aí, o executivo que delibera. Então, nós mandamos esse projeto para a Câmara agora para acabar de regulamentar as mudanças da Lei 116. Não se trata especificamente da Unimed. Não. As mudanças da Lei 116
para adaptá-la à nova regulamentação que está inclusa na Lei 157, correto? Perfeito. Então, e o que aconteceu? Em 2003, essa lei foi regulamentada. E depois alterada em 2006. Eu era vereador, ela foi alterada. E foi criado um subitem dessa naturezas, um subitem completamente irregular. E eu votei na época, e em 2006 ainda não tinha uma determinação, um acordo específico que as alíquotas são de 2 a 5. E na época, o senhor secretário dos Negócios Jurídicos, o senhor Elcio Vieira Júnior, inventou um subitem 4.26. E nessa invenção, nessa engenharia dele, ele criou que as cooperativas iriam pagar 2%. Só que ele é completamente conflitante, por quê? Porque não existe o 4.26 na lei federal. O que contempla a área da saúde, são o 4.24 e o 4.25. Não existe o 26. Não existe o 26. E ele foi sociedade organizada sob forma de cooperativa 1%. Eu assumi em 2013, já tinha a determinação que o mínimo era 2. Eu passei para 2. E não percebemos o 426. Confesso que não percebemos o 426, essa irregularidade. Com a chegada da 157, nós fomos ver, Miltinho, a nova natureza das cobranças. Perfeito. E vimos que o 426 não existe. Então nós tiramos o 426. Só tiramos o 426, que favorecia praticamente a Unimed. Porque ela se encaixou aqui completamente irregular. Aí ele acusou o golpe. Ele tem que se explicar na Câmara segunda-feira da onde ele tirou o 426, de que lei. Que ele cometeu essa irregularidade. E hoje, como vereador, está esbravejando que eu quero fechar a Unimed. Então, aquelas coisas que você já conhece. Então, é uma regularização dentro da lei. E aonde se contempla na nossa lei, e vai continuar contemplando, a Unimed, são em planos de medicina de grupo ou individual, convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e de congêneres. E o outro, 425, outros planos de saúde que se cumpram através de serviço de terceiros contratados, credenciados e cooperados. Então, o cooperado, meu time, já está no 425, não na invenção do 426. 425, realmente. Então, o que acontece? Então, hoje a Unimed paga 2% e ela tem que pagar 3%. Agora que entra o X da questão, pastor. Quem que está pagando essa conta? A população. A população. Então nós temos aí um grupo de médicos associado à cooperativa, milionários, carros importados, prédios, viagens a Miami, sendo subsidiado pelo povo, que eu estou quase fechando a Santa Casa porque não tem dinheiro, e levando um subsídio de impostos para construir um hospital particular que não atende a população. É justo. Atende os conveniados se tiverem em dia. Se tiverem em dia. Então é essa a questão. E estão fazendo o quê? Estão tentando fazer a demonização minha e fazer a santificação da Unimed. Eu não estou atrás de Unimed, de perseguir Unimed, eu estou atrás do que é justo. Nós temos que cumprir a lei. Porque existe ainda um conceito nessa cidade que é o seguinte: todos acreditam na cidade, mas alguns não querem pagar imposto. Só acredito. Então fica difícil. Essa parte é mais fácil. Então, onde eu tenho alertado aos vereadores, não tem nada com a Unimed, é uma questão de justiça. Nós não podemos subsidiar uma entidade com fins lucrativos, uma cooperativa com fins lucrativos, muito rentável, e que favorece uma centena de médicos que são cooperados, que têm um lucro muito grande, e a população pagando esse preço. Então o que nós estamos fazendo? Passando para 3%. O hospital, que é o normal de todos, pedreiro paga 5%, construção civil paga 5%, advogado paga 3%. Borracheiro é 5%. Borracheiro é 5%. É verdade. Você está entendendo? Eletricista é 5%. E os doutores não são 5%, 3%. E o outro, que é 5%, é sobre o plano de saúde, porque a Unimed é subdividida entre plano de saúde, esse que vende, que bate na nossa porta, você se associa, aí você pega a sua carteirinha e vai no médico, e o hospital, que é outra entidade.
É outra entidade. E sobe na tribuna, esse vereador, o senhor Elcio Vieira Júnior, em defesa, que para mim ele é o representante desde lá de trás, desde o projeto de lei, quando ele era secretário do negócio jurídico, ele colocou um que ele fraudou, ele fraudou um artigo que não existe na lei federal, fraudou. Ele vai à tribuna segunda-feira e mostre de onde ele tirou o 4.26 da lei de 116. Ele leia a lei 116 federal e acha o 4.26 que ele inventou. E agora faz lá um escândalo, uma agressão a mim, que quero fechar. Então o que a gente percebe? Que ele é o representante da Unimed e mantém uma relação promíscua com a Unimed. Mantém uma relação promíscua com a Unimed. Se você fraudar em 1% e inventar um subitem da natureza da prestação de serviço, então aí fica difícil. E a gente está fazendo isso. E veio essa pressão, estou sabendo que os médicos procurando vereadores para manter esse privilégio. Então, quer dizer, falta dinheiro na Santa Casa para atender o povão, e a gente pega esse dinheiro que não entra nos cofres públicos, a gente não pode gastar em outras coisas, não pode ajudar a Santa Casa, e enriquece um grupo de pessoas, que é uma medicina particular. Se você não tiver dinheiro, Miltinho, se você não tiver plano de saúde, passar mal em casa e tentar entrar no PA, você vai morrer na porta. Com certeza. Você não é conveniado. Verdade. Não é conveniado. Então são essas coisas que a gente tem que vir aqui. E se você for conveniado e precisar de um extra em atendimento, se não contemplar no convênio também, ou paga a parte, ou não tem o atendimento. Então, a gente acha que é questão de justiça. Quem está pagando o desenvolvimento, a construção, a ampliação do Hospital Unimed? Uma parte que está pagando isso? A população de Lorena. Porque eles estão pagando um imposto irregular. Em termos de valores, qual seria o montante de uma coisa? Só para a gente saber, porque às vezes a gente fala assim, pensa que o ISS deles é igual ao nosso, meu tio, 5%, essas coisas, tudo, que é uma... E eu vou pôr valores aqui para mostrar para vocês também que não vai quebrar ninguém, tá? Não vai quebrar ninguém. Não vai deixar de existir. Não vai desempregar. Estão coagindo pessoas, dizendo que vai mandar embora enfermeiro. Estão fazendo tudo isso. No plano de saúde, que a população não tem nada com isso, vamos dizer assim, no plano de saúde, em 8 meses, eles recolheram R$277 mil. Teriam que ter recolhido 694. Em quantos meses? 8 meses. Em 8 meses, até agosto. Teriam que ter recolhido 694. Então tem 400 aí. Então são 416 mil que eles investiram no hospital deles com o dinheiro do povo e não atende o povo. Olha só. Vamos falar o português claro. Essa é a linguagem. Eles, com o dinheiro do povo, eles ganham dinheiro e não atendem o povo. Agora, prefeito, o senhor está falando... E no hospital, só para concluir, nesses 8 meses, eles recolheram 60 mil, tinham que ter recolhido 90. É uma diferença de 30 mil. Então, no plano de saúde é um, no hospital é outro. Exato. O plano de saúde seria como cooperativa, o senhor estaria aumentando para 3. O plano de saúde é 5%. 5%. O do hospital que é 3%. Aparecida, Cachoeira, tudo é 5%. Guará é 3%. Guará é 3% tudo. E já está na lei, eu não estou mudando. Que acontece? Como tem que ser contemplado no 423 e no 425, no subitem da natureza, já está 5, eu não estou inventando isso. 5 e 3. Ele foi lá, adulterou, inventou um 4.26 que não existe e ficou pagando tudo 2. Está regular. É regular a situação. É ilegal. E vai ter alguma representação no Ministério Público sobre isso? A gente está percebendo que houve praticamente uma arbitragem com relação à lei. Total. Um secretário de negócios jurídicos de uma prefeitura cometeu um ato falho lá em 2006. Que nome se daria para esse ato? Promiscuidade. É isso o nome. Qual seria a penalidade no Código Civil brasileiro para isso? Porque é um crime, né? É isso que eu chamo disso. Porque foi intencional. Alguma vantagem rolou. Alguma vantagem levou. Conhecemos a espécie. Alguma vantagem levou. Claro. Me desculpe, claro.
É isso aí. Agora, prefeito, tem uma outra situação que implica muito e diz respeito à Unimed, que mais uma vez entra de boazinha, e o município de Ruinzinho. Né? Por exemplo, o que acontece na relação Unimed e Santa Casa hoje? Porque a população não entende. Às vezes pergunta, mas por que a Unimed não atende na Santa Casa? Por que a Unimed está saindo da Santa Casa? Por que a Unimed prioriza o hospital deles em detrimento da Santa Casa? Qual que é essa situação, prefeito? Olha, a situação é o seguinte, eu aqui até tenho que fazer uma meia-culpa. É uma opção da Unimed, é uma opção legal deles. Não sei se é justa, mas é legal. Vamos sair desse ponto. Justiça seria com relação à cidade aonde eu eles acho têm... que é mais um pouco que isso. Tem uma parte também aí que, veja bem, a Unimed, pelo número de conveniados que eles têm, tem que existir uma coisa chamada contrarreferência. Porque como que funciona a saúde? A saúde funciona assim, você tem um plano de saúde e você tem X conveniados. Se você tem X conveniados, você tem que ter Y leitos. E o hospital da Unimed não tem os leitos necessários. Aí ele tem que fazer a contrarreferência. Aí eles tinham com a Santa Casa um contrato da contrarreferência. Ou seja, o excesso de internação fazia na Santa Casa e eles tinham esse contrato. E também tinham uma coisa chamada busca espontânea, que é o pronto atendimento da Santa Casa atender a Unimed. Então, quer dizer, você, Milton, você tem a carteirinha da Unimed, está com uma gripe, quer tirar uma chapa aí no médico, você ia na Santa Casa, era atendido pela Unimed e a Santa Casa recebia da Unimed. Entendi. Eles resolveram cortar, não queriam mais porque eles têm um pronto atendimento, não tinha interesse. Então, eles cortaram, eles têm o direito de cortar, e ao mesmo tempo ficou só as internações para fazer lá. E a Santa Casa chegou à conclusão que só as internações não valem a pena. Falou que não. O convênio ou colabora num montante ou não. E a Santa Casa denunciou. Só que é o filé. Denunciou essa internação e hoje eles estão irregulares porque eles não estão com a contrarreferência. A Agência Nacional de Saúde tem que olhar isso também. E também tinha um outro convênio que era das bolsas de sangue. A Santa Casa é cadastrada, é o Centro Transfusional, eu não lembro muito o nome, mas é mais ou menos por aí. E a Santa Casa, que tem o convênio do sangue, atendia a Unimed, só que precisava de sangue 3 da manhã, o carro da Santa Casa ia buscar em Taubaté, onde fosse, entregava para a Unimed e estava dentro desse pacote. Bom, então se você vai fazer isso, também ajuda no PA. Por que, por exemplo, a Unimed não credencia o centro de imagens da Santa Casa? Nós temos um tomógrafo de primeira categoria e uma médica profissional conhecida e avaliada como ótima radiologista lá no nosso. Ou seja, a Unimed, a clínica radiológica, o Santa Rosa pode servir para a Unimed. A Santa Casa não pode atender a Unimed. Entendeu? Então são essas situações que levou a Santa Casa a falar, não, também só a internação não nos interessa, vamos liberar os leitos para a gente. Então é esse o impasse que tem. Mas vamos frisar novamente aqui que a Unimed é um direito dela, ela está construindo o hospital, uma hora ela vai falar, eu não preciso da Santa Casa. Só que aí entra uma situação que aí sim é o social, porque eu acho que um médico faz juramento e tem tudo. O que acontece? Todos os médicos que trabalham na Santa Casa, muitos deles são cooperados da Unimed. Entendeu? Então a Unimed bloqueia uma parceria com a Santa Casa, mas ao mesmo tempo esses cooperados que são donos da cooperativa e que têm esses lucros exorbitantes, com a renúncia de impostos, estão trabalhando dentro da Santa Casa. Trabalham na Santa Casa. Então é aí que você não dá para entender. E aí a Santa Casa precisa do dinheiro da Unimed, lógico que precisa de um faturamento da Unimed e fica com a dificuldade financeira que está. Não é culpa da Unimed, mas eu acho que é questão de bom senso, de fazer o quê? De atuar na saúde lorenense. Em conjunto, atuar na saúde lorenense. Porque a Unimed, ela precisa da alta complexidade, a Santa Casa está um pouco mais avançada com ela em algumas altas complexidades. Tem um espaço físico bom, lá não tem. Mas não se chega nesse acordo, por interesses comerciais, não resta dúvida. O doente, a população não está nisso aí, tá? É dinheiro. Dinheiro. E não tem isso e fica essa situação. Então a Santa Casa tomou essa decisão e está firme e está sobrevivendo e vai sobreviver sem a Unimed.
Ok, são 11 horas e 35 minutos, nós vamos rodar os intervalos, a gente chega com novos assuntos, o povo já está interagindo, prefeito, e nós gostaríamos daqui a pouquinho de falar sobre tarifa de ônibus, pode ser? Opa! Muito bem. Atos no rádio, você nos acompanhando pela Piratininga de Guaratinguetá, também pela Rádio Cultura de Lorena e pelas nossas redes sociais, né? Diretamente no nosso link, jornalatos.net, Atos no Rádio, como também pelo nosso aplicativo Atos Mais, no nosso canal do YouTube e também pelo nosso site, jornalatos.net. Intervalos rolando aqui no seu Atos. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Atos no Rádio, simplesmente objetivo. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para Farmaponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177, ou se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. A informação precisa. Atos no Rádio. Silva Car Tintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Car Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Car Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Você está ouvindo Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12-3152-7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Atos no Rádio, a sua informação diária. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa, atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12-3122-5576. Ou se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, 11 horas e 39 minutos, você ligado no Atos no Rádio para ficar bem informado. E nessa situação temos recebido aí muitas informações, perguntas dos nossos ouvintes, daqui a pouco a gente vai passar por elas. Aliás, Francisco, você poderia dar
uma olhada, uma leitura dinâmica aí no que o pessoal está interagindo conosco nessa edição. Isso mesmo, Éder. Bom dia, prefeito. Prefeito acompanhando o ato no rádio, mais uma participação. Uma rápida passagem, prefeito, algumas perguntas. Só uma passagem rápida pelas questões do nosso amigo Odilon de Campos. Ele por 2 vezes questionou a questão da segurança. O prefeito chegou a falar, Odilon, no começo do programa sobre a segurança, né, prefeito? Sobre o trabalho... O rádio, que está acabando de completar a guarda, né? Está se completando todo o efetivo com armamento e rádio agora. Lembrando que Lorena foi uma das cidades da região que conseguiu caminhar esse projeto. O governo federal, a segurança pública foi mais uma coisa que eles jogaram no colo dos municípios. De atividade delegada, a Guarda Civil que nós montamos. Pois é, né? Pois é. Prefeito, outras questões, por exemplo, o Ederson Luiz, ele pergunta sobre as construções, ou melhor, a retomada das casas do Vila Rica. A gente chegou a publicar uma matéria sobre essa discussão, sobre a retomada desse trabalho, que aí pé está. Já foi licitado, a empresa já iniciou os trabalhos, já começou lá, estamos acompanhando, vamos ver se dá certo. Eu vou falar assim, uma empresa, ela ganhou uma licitação num preço que o mercado deixou ela sozinha lá, porque não dá, acharam que era inexequível, ela foi, começou o trabalho, estamos fiscalizando para ver se acaba as obras. Certo, mas uma pergunta é do Will Mendes. Ele gostaria de saber se a prefeitura tem algum projeto para pavimentação do bairro do Jardim Primavera. Não, nós temos as emendas, até o fim do ano, começo do ano que vem, vamos por aí 12 meses, nós temos hoje, pelas emendas que temos, quase 90% já de emendas parlamentares para ser licitadas para fazer o calçamento de lá. Tenho certeza que até o fim do meu mandato vai estar tudo calçado. Prefeito, a Vânia Cristiano, ela que quase diariamente acompanha o Atos no Rádio com a gente aqui, ela está perguntando se o senhor tem... como que está o trabalho com relação ao Parque Modesir, principalmente com relação à Lagoa. Essa é uma questão que não só ela, outros moradores também daquela região têm questionado a gente aqui na redação. A Lagoa, nós tivemos uma emenda parlamentar no começo do nosso mandato para fazer a revitalização da Lagoa. Em contingência, o governo estadual cortou essa emenda e nós não tivemos ainda condição, por algumas prioridades, temos roçado, olhado, mas não conseguimos fazer o sonhado parque lá na Lagoa, essa revitalização com academia, uma iluminação melhor, calçada, o vestiário, um banheiro que tem lá no projeto. Vamos, prioridades para emendas parlamentares do ano que vem, esse ano já fechou, a gente tentar contemplar e acabar de construir lá. Certo, uma última nessa rápida passagem por parte das perguntas, por telefone, o Andrei, ele que é da SECAP, ele agradeceu, na verdade, o trabalho feito no bairro, né? Ele está perguntando com relação ao trabalho das lâmpadas. E prefeito, há pouco tempo vocês tiveram um problema lá, porque vocês entregaram uma praça, pouco tempo depois essa praça teve problemas com depredação. Essa é uma dificuldade que a prefeitura tem tido na cidade aqui também? Temos dificuldade de manter os prédios. Se você for na praça, nós temos lá aquele granito, vários lugares quebrados por skatistas. E não são crianças, são marmanjos. Então nós temos uma lei agora que ela está no período para entrar em vigência para punir as pessoas que fazem isso. Nós temos com várias pedras de granito na praça principal que revitalizamos já quebrado com skatista. Então nós temos essa dificuldade. No SECAP tivemos uma dificuldade, roubaram a placa da inauguração, mexeram no padrão da luz, não sei se era para gato, mas arrebentaram a tampa. Nós estamos com alguns problemas sim. Certo. O Éder, hoje na parte da manhã tivemos a oportunidade de fazer uma enquete com alguns usuários do transporte público de Lorena. A prefeitura, hoje, a cidade de Lorena, melhor dizendo, ela amanheceu com um novo valor do transporte público, um reajuste depois de 2 anos, certo, prefeito? Desde outubro de 2015 foi o último reajuste. Passou de R$ 3,20 a R$ 3,50. Como que foi a apresentação, o estudo para isso? A empresa apresentou uma planilha. Sim. Como é que foi que se chegou a esses valores? Olha, vamos esclarecer, para você ver, uma empresa de ônibus, desde 2015, ele não veio tratando de aumento, porque quando tratava comigo a diretoria dessa empresa, eles mesmos se posicionaram e falaram assim: prefeito, eu não vou nem pedir aumento, porque a gente tem uma baixa ocupação, que se aumentar vai cair mais ainda, vai dar na mesma. Ele sempre usou dessa premissa comigo, de que falou: olha, eu não vou reivindicar aumento, porque a gente tem um baixo uso do ônibus na cidade de Lorena. A demanda é muito baixa, usa-se pouco o ônibus. Então, se eu pedir o senhor subir, vai diminuir o número do usuário, o faturamento vai ficar no mesmo, não vai resolver minha vida.
E o ônibus tem que andar do mesmo jeito. E veio nessa pauta. Agora, no começo desse ano, com a mudança de imposto sobre os combustíveis, que deu aquele pulo, mais os aumentos diários que estão tendo de combustível. Em 2015, o combustível, acho que estava R$2,30 um litro de óleo diesel. Hoje está R$2,90. R$2,90. E aí ele apresentou no começo de janeiro uma planilha pedindo até mais, pôs até R$4, depois deixou por R$3,55 e planilhado aumentos de combustível, renovação de frota, gasto de pneu, dissídio da categoria. Então não teve jeito de segurar. Eu como prefeito, eu tenho a obrigação, eu não sou dono da empresa, mas eu tenho a obrigação de zelar pelo equilíbrio financeiro do contrato que ela tem com a prefeitura, para que haja ônibus na cidade, senão a empresa quebra e vai ficar sem ônibus. Então infelizmente, teve que aumentar. Hoje eu já me manifestei, pedi desculpa à população, houve uma falha nossa na comunicação. Quando eu autorizei isso, fazem 7 dias que eu deferi o aumento. Então naquele dia já tinha ter sido anunciado. Voltou para o jurídico para fazer a portaria do aumento e nesse espaço, ontem que chegou para mim, e eu até avisei a comunicação, anuncia a população antes. Ficou no jurídico a decisão, a comunicação não tinha a informação, foi um ato falho nosso. Por mim, há uma semana atrás a gente já tinha anunciado. Mas é um típico da situação que a gente não tem o que fazer. Todo mundo tem custo, a gente sabe da situação, coisas aumentando, algumas abaixando, mas diretamente relacionado ao transporte, o combustível tem subido muito. Éder, ainda dentro das questões dos usuários, prefeito, o senhor até usou uma palavra no bloco anterior, que é a questão de demonizar, e a gente sempre debate aqui, né? Uma discussão sobre aumento de tarifas. Até porque não é o prefeito que aumenta. Pois né? Mas empresas e prefeituras acabam sempre sendo demonizadas nas discussões com relação ao aumento de tarifa, mas alguém tem que pagar a conta no final do mês. E essa situação, o senhor recebeu, a empresa, se não me engano, está desde 2010 realizando esse trabalho, se eu não me engano. Acho que Lorena, 11, né? 11, por aí. Então, e o senhor recebeu um trabalho que até então tinha muitas críticas. Hoje na rua, por exemplo, a gente teve muita dificuldade de achar usuários que pagam. A idade dos usuários é bem avançada, são pessoas que não pagam essa... Acima de 60 está liberado. Pois é. Mas dentro dessas questões, um aporte que a gente viu por parte da população, dos passageiros, é com relação ao espaço para... pessoas de mais idades, para pessoas que não pagam essa conta. Há alguma discussão com a empresa para se mudar o atendimento, para aumentar ali um espaço para esses passageiros? E porque, por exemplo, o ônibus em Guaratinguetá, eles deixam que os passageiros de mais idades não precisam ficar somente naquele trecho à frente da roleta, né? Eles podem utilizar a outra parte. Essas discussões se chegam à prefeitura, essas reclamações, Sim. E isso é passado à empresa? A Secretaria de Trânsito, que acompanha isso, sempre está em questão com o gerente, questionando rota, alteração de rota e essa situação. Essa situação, veja bem o que acontece. Lorena tem um perfil da cidade plana, a bicicleta substitui muito, a demanda do ônibus, o uso é pequeno, tanto pelo número. Se você perceber, uma cidade de 90 mil habitantes, existem dados que seriam uma cidade para ter no mínimo 15 ônibus, um reserva e 4 rodando. Em Lorena nós temos 9 ônibus. 8 rodando e 1 reserva. Então, para você ver como o uso é baixo. Se você tiver a curiosidade de olhar fora do horário de pico, de dia, você olha os ônibus vazios. Duas pessoas. E na hora do pico, lota, lógico, 6 horas da tarde, 7 horas da manhã, lota, e há a dificuldade do idoso, que também aí não tem essa vaga. Mas de dia, quando o idoso anda, é tranquilo, pode sentar em qualquer lugar. Porque os ônibus andam vazios, a gente sabe que anda vazio. Mas tem esses horários. Mas a relação, a fiscalização, isso é constante, a discussão com a Secretaria de Trânsito. Às vezes a pauta mais difícil trazem a mim alguma mudança de rota que precisa fazer, alguma coisa. A gente está bastante atento. Muito bem. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, mais no cenário, no circuito executivo, legislativo, nós temos assistido aí ultimamente, é uma coisa natural, mas quando torna-se assim... um pouco acima da média, torna-se preocupante a quantidade de vetos que o senhor tem mandado em cima de projetos aprovados que às vezes não estão em conformidade com a lei, qual que é aquela palavra bonita? Inconstitucional. Como que o senhor vê essa situação? Por exemplo, essa semana foi mantido 2 vetos do senhor, inclusive votação apertada. Os vetos
pastor. A gente tem que levar, primeiro, o seguinte, os vetos são completamente técnicos, apolíticos, e quem faz os vetos são os procuradores do município, que zelam pela legalidade da prefeitura, são funcionários concursados, tipo uma promotoria, é a procuradoria do município que faz os vetos. A gente tem uma relação, e essa relação está um pouco relacionada com o primeiro ano de mandato de vereador. Eu fui vereador, eu posso falar. Você chega com o ímpeto de tentar resolver o mundo com as leis, e acaba, às vezes, havendo essas inconstitucionalidades, e a gente tem a obrigação, os procuradores, de fazer esse veto. Eu tento comunicar, eu tento avisar, conversar. Disso é uma posição política. Lógico, o vereador que fez a lei, ele vai tentar derrubar o veto. E a gente tem tentado esclarecer. Mas eu vejo que é uma acomodação. Hoje, por exemplo, tem alguns vereadores que têm uma quantidade de projetos lá. Eu já até acertei com ele tem conversado com o meu jurídico também antes, tem passado lá, analisa um projeto antes, aí ele transforma numa moção, um pedido para mim, e eu encaminho, se for só o executivo que pode fazer. Estamos conversando, tem uma harmonia para tratar disso. Mas encheu a casa no ímpeto de prestar serviço, e bonito isso, bacana de um vereador fazer isso. E aí acontecem as ilegalidades, as prerrogativas que são do Executivo, que não são do Legislativo, acaba entrando no projeto deles, e há esse problema. Prefeito, essa semana deu um barulho na Câmara também, porque o senhor encaminhou um projeto do Executivo, justamente extinguindo a taxa de manutenção dos bombeiros, que vem na conta de luz de todo o cidadão, se eu não me engano, ou no IPTU, uma coisa assim. IPTU. Por conta até de uma decisão judicial. Tribunal. Mas tinha o projeto idêntico à redação do senhor, por autoria do vereador Elcio Vieira Júnior. Como que ocorre isso aí agora? Olha, eu não sei responder aqui se o meu entrou antes ou entrou depois. Se entrou depois, poderia até, eu não sei, desculpe agora aqui, se ele teria prerrogativa para extinguir uma lei. Então essa é a discussão. Como ele não tem, eu não posso responder agora, como ele não tem a prerrogativa de criar aquilo, eu não sei se ele tem de anular. E nós mandamos o nosso está lá na casa, sendo do Executivo, para não haver questionamento jurídico nenhum, foi orientado, parece que não passou o dele, derrubou o dele, e vai ser votado o nosso para extinguir por decisão do Supremo Tribunal Federal, que não pode ter as taxas de bombeiro. Então, eu acho que é assunto encerrado, morno já, nós vamos votar agora o do Executivo, e para cancelar a taxa de bombeiro. E como que fica a manutenção, a permanência dos bombeiros aqui na cidade? Até porque o senhor construiu uma sede, um quartel para eles todos, uma base. Qual que é a resposta do governo do estado? Porque já que o município está isento de pagar, proibido de arrecadar, o governo acho que tem uma resposta para isso? Logo que saiu, que foi aquela polêmica toda, saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal de que não poderia ter a taxa. Nós chamamos o comandante do bombeiro, expliquei, eles me pediram um prazo que estavam tratando a nível de governo estadual, a corporação do Corpo de Bombeiro, a Secretaria de Segurança Pública, uma alternativa, porque a alternativa não é só para o Estado de São Paulo, é para o Brasil todo. O problema é no Brasil todo. E ele pediu que eu tivesse um pouco de paciência até agora, aí, outubro, novembro, de ter uma decisão. E como a gente tinha um saldo, nós temos um saldo da taxa de bombeiro, eu tomei a decisão de ir até 31 de dezembro, porque nós arrecadamos esse dinheiro já nesse ano, então nós vamos prestar o serviço à população até 31 de dezembro. Até lá eu tenho que ter uma posição do governo federal, do governo estadual, de como ficará a situação. A única coisa certa é o seguinte: o ano que vem sem taxa não dá para ter bombeiro. Não tem como bancar isso aí. É alimentação, equipamentos, manutenção de carro, combustível, manutenção do local. E nós não temos como fazer com recursos próprios. Espero aí até agora outubro, vou cobrar até qual é a posição do governo do que nós vamos fazer. Porque existe um fundo estadual. Existe um fundo estadual, de tipo o FEBOM nosso. Os municipais que foram bloqueados, o estadual não. Eu não sei se o governo vai contrapartidar isso, como que ele vai fazer. Mas ele, como pedir um prazo, e nós temos esse saldo, vou até 31 de dezembro com o bombeiro mantendo, porque é necessário. Se perder, é uma perda imensa para a cidade de Lorena. Nós vemos o trabalho que eles têm, a atividade que têm. Temos aí o centro de resgate, o bombeiro. Eu acho que uma cidade que quer se desenvolver não pode perder essa estrutura. Muito bem, são 11 horas e 54 minutos.
Passagem rápida aqui por mais duas questões. Uma, na verdade, o Odilon, novamente, só que dessa vez ele pergunta, Éder, sobre a ciclovia. Vocês tiveram até um aumento agora de mais um trecho no novo mercado aqui naquela região, no início do centro, né? E ele está falando como estão esses primeiros meses de ciclovia, esse novo sistema, período de adaptação, campanha de educação. Olha, todos têm visto, né, um trabalho de educação fortíssimo que a Secretaria de Trânsito tem feito no Mercadão, na praça, sábado de manhã, indo às escolas. Nós temos aqueles veículos para ensinar a educação de trânsito. É um trabalho muito bem feito que a Secretaria está fazendo. E a ciclovia é assim, nós vamos atingindo. Saiu o supermercado novo lá, tem uma calçada agora na margem da propriedade dele. Entendemos que aquela do meio onde são as palmeiras, agora fizemos já lá uns metros a mais de ciclovia. E ciclovia é isso, você vai investindo, a hora que você nota já está tudo interligado. Uma coisa importante é que está ajudando muito as ciclovias que nós fizemos na organização do trânsito. A população tem usado a ciclovia, é fato. Tem usado as ciclovias existentes agora, na Targino, na Teixeira Lott, na Marechal Argolo, na da própria indo para o shopping, tem bastante uso. Então nós estamos avançando, é uma política pública de aumentar as ciclovias, porque a gente tem, no plano de mobilidade, também olhar os ciclistas. Uma última, o Jonathan, ele lembra de 2012, prefeito, as discussões da campanha do sua primeira eleição. Ele fala sobre educação. Ele lembra que na época, uma das discussões com relação a todos os candidatos da época era com relação à educação e o senhor havia dito, segundo ele, uma reforma na educação com apostilas. Ele queria saber como que sai esse trabalho. Segundo ele, nada foi feito e os resultados do Saresp mostram, de acordo com... A gente não tem essa informação aqui, estou repassando uma informação por parte do nosso ouvinte, né, do internauta aqui. Ele mostra que 80% dos alunos saem das escolas com conhecimento abaixo do básico. Aí ele tá perguntando, isso é a nível nacional, tá? Isso, e ele está perguntando com relação à Lorena como está a questão da educação. Ele tratou do Saresp, mas nós temos também um índice, nós crescemos no IDEB, depois se estabilizamos, não conseguimos crescer um pouco mais. A questão não está na apostila. O que nós temos que entender da educação, todo mundo fala, é que paga mal o professor e não tem material didático, não é um conjunto de situações que faz com que a educação no Brasil não tenha crescido. É uma política pública que não tem avançado. E desculpe falar, as escolas municipais de ensino básico estão segurando, os municípios estão segurando a alfabetização no Brasil, porque o governo federal e o estadual está deixando muito a desejar. Então a gente quem tem filho em escola estadual sabe como a coisa... Se depender desses dois governos aí... E entender também que de 2015 para cá, o nosso Fundeb perdeu 5 milhões. Olha 5 milhões. Você perde 5 milhões nominais e não há o reajuste do dinheiro, então é muito mais do que 5 milhões que nós perdemos, certo? A correção do dinheiro e ainda cortar o dinheiro, então nós temos dificuldade na educação, mas nós estamos bastante avançados e o avanço que ele falou de apostila, nós fizemos tudo que tinha que ser feito na educação. Acabou-se a politização da educação, os concursos públicos, todos concursados, não tem mais cabide de emprego, não tem exame seletivo para indicação de professores substitutos, são tudo tirados do cadastro reserva do concurso, democraticamente e justiçamente, que são chamados numa ordem correta. Então nós estamos fazendo o quê? Aprimorando a secretaria para os frutos aparecerem. Mas aquele não tem mais muro polêmico de escola pintado, né? Isso aí. Aquele jeitinho tradicional brasileiro não tem mais. O jeitinho de pôr o cabo eleitoral não tem mais. É a escola do Conde, né? Que está interditada até hoje. Pois é, tem a questão da escola do Conde, né? Então, parece que ele tem uma dificuldade. A gente até precisa fazer uma matéria sobre isso, Hélio. Justamente por causa que houve, num período anterior a 2012, mais precisamente no período da eleição, a mudança de cores ali, e houve uma ação e está interditada. Se há uma questão judicial... Não posso reformar, não pode reformar. Temos problemas com pombo lá, e como é tombado, não posso fazer reforma nenhuma. E o Condefato brecou qualquer coisa disso, até por conta de uma arbitragem da época, né, de uma ação. A gente precisa fazer um material sobre isso, até para poder explicar um pouquinho sobre a questão, não dessa e de outra. Aliás, Edson, a gente está mais do que estourado no horário, mas uma coisa rápida, prefeito. Estouradíssimo. Falávamos sobre os vetos. Eu acho que é muito importante a gente levar, e o senhor tem feito aqui com relação a dados, isso eu acho muito importante em matérias, explicar algumas situações em Lorena, porque infelizmente a cada segunda-feira a gente tem uma boa parte de uma desinformação na tribuna da Câmara.
falta porque eu cobrei isso na quarta-feira aqui, tá por parte do eleitor, do morador de Lorena, questionar os vereadores com relação aos projetos, às necessidades, o que é mais importante para o vereador, né? O projeto em si, ou ele ser o pai da proposta, e aí usar situações... Ou a prática do projeto, né? Pois é, situações populares como falar de deficiente físico, de cachorro, daqui a pouco tá falando de idoso também, e eu acho que é importante essa questão de se levar dados à população, se explicar como eles devem ser debatidos de uma forma mais responsável. Como que a gente pode fazer? Porque é muito difícil, a gente sabe como a política de Lorena... Difícil. Aliás, Miltinho, eu sou leigo em política, o Miltinho pode falar isso, que a política da região, ela está bem abaixo. Aliás, a política nacional está, né, bem abaixo nacional, no nível de discussão. Mas em Lorena a gente sente, prefeito, que a população, ela infelizmente, já tem sido desinformada por esse meio. Essa dificuldade tem sido uma das maiores para o senhor no dia a dia, de ter uma população que às vezes escuta mais o grito do que vai se informar. Eu acho que, primeiro, que é o primeiro ano, as coisas vão aprendendo, os vereadores iniciando ainda. E o que tem, eu sei que você fez muita volta para falar, vamos falar português claro aqui. Existe um cidadão, um vereador da oposição, com uma questão pessoal comigo, que faz esse barulho todo e leva a desinformação, mente declaradamente na tribuna, que Mercadão custou 8 milhões, que Praça custou 5, que eu tenho 80 postos de gasolina, mente descaradamente, cretinamente. E então chega a informação errada. Aliás, isso dessa é o mais maneira. baixo que se faz. E isso a gente só trata isso como o seguinte: coisas. Um desserviço à política. Pois é, desinformação. Mas cobrar do povo conhecimento político é querer demais. Nós não vamos ver isso nunca. Mas não pode perder a esperança, não. Votar é uma hora certa. Até porque, Miltinho, a gente lembra aqui que diariamente que quem paga a brincadeira toda é a população. É o povo. Então, e às vezes paga com desconto no imposto, né? Prefeito, vamos falar um pouquinho de política? 2 minutinhos de política, Só dois. Pergunta pra ele se você vai sair candidato a deputado. Aí. Pergunta ele não gosta direto. de rodeio. Ele não gosta de rodeio. Corre na boca pequena aí que tem hora que o senhor anima. Lá em Cruzeiro ele é candidato a deputado. Lá falam... Não, lá deixa que eu te falar. Essa história toda surgiu do seguinte. O grupo nosso enxerga em mim, olha, longe disso, hein? Enxerga em mim um potencial, que eu sou bem avaliado nas cidades do fundo do vale e toda essa história. E essa história surgiu no quê? Na reforma política. Quando se falou no voto distrital misto, ou seja, você vai eleger um deputado de Lorena a Bananal ou de Guará a Bananal, houve o início dessa discussão no mais votado do distrito. Foi aí que surgiu essa ideia e trouxeram essa ideia. Eu falei, olha, se isso acontecer, é uma representação bacana. Eu acho que é uma coisa bacana. Você vai representar um setor, uma área, porque senão vem um deputado lá do norte de São Paulo, vem aqui, descarrega um mundo de dinheiro, leva os votos e nunca mais volta. Isso acontece sempre. E é o caminho, para mim, da democracia, é o voto distrital misto, eu acho. E avançou muito essa conversa depois da eleição de 16, que você viu lá o Eduardo Cunha, quando era presidente, falando que ia pôr o voto distrital, não sei o quê. E esse debate caiu na boca do povo, de que eu seria candidato por causa disso. Estamos percebendo que não haverá mudança, parece que não vai mudar nada. Não vai dar tempo. Não vai mudar nada. Vai ficar do jeito que é, vai mudar só o fim das coligações, parece. Vai mudar só isso. Então, está completamente descartado e não houve nada muito fixo. Por que não houve? Porque eu sempre fui reticente a isso, porque eu acho que uma pessoa que se candidata, como eu me candidatei a uma reeleição, tem que cumprir mandato. Agora, numa excepcionalidade, se tivesse o voto distrital e a população do fundo do vale achasse que eu pudesse ser o representante dele, se a gente tivesse bem avaliado, existe pesquisa para esse tipo de coisa, a gente ia pensar no assunto, mas a conversa foi bem crua, só que caiu na boca do povo e a coisa cresceu o assunto. Mas não há nada, eu tenho essa relação, esse compromisso com o mandato, se nós fomos eleitos para 4 anos, são 4 anos, eu acho que eu quero entregar uma cidade melhor, eu acho que a cidade já está melhor, mas queremos entregar uma cidade melhor ainda, mas foi a botaria. Pois é. Sua boa. Muito bem, 12 horas e 4 minutos, muito obrigado pela sua participação, prefeito. Nós estamos interagindo nas redes sociais nesse momento, todas as nossas mídias digitais, e gostaríamos até de
deixar o microfone à disposição. Caso o senhor precisa de uma emergência, estamos aqui com Não, toda eu a agradeço, estrutura. eu acho que a minha presença hoje, primeiro que eu já dei o furo em você, né? Você marcou uma data para me voltar uns não 2 deu meses tempo. atrás, eu não vim. E hoje eu vim, acho que um momento oportuno por essas situações que aconteceram sobre essa questão do imposto, né? Do ISS, eu tinha que vir esclarecer aqui a situação. Desculpe se passei um pouco, me empolguei um pouco, mas o que Não, eu mas disse acho aqui que foi é a pura relevante, verdade. tem sido relevante, É a tanto pura- é a resposta que a gente está tendo aí no feedback aí com os nossos ouvintes. Tem hora tem que soltar o que está Não, no coração. Não, eu acho que é o isso aí. seguinte, eu acho que o jogo tem que ser jogado, mas tem que ser jogado Lógico, limpo. Tem que ser jogado limpo. E a verdade. Diga sempre a verdade, que você não esquece, não vai esquecer o que você falou. Eu sempre falo isso, meu time sabe disso. Então não dá para esse tipo de política rasa, baixa, isso não pode mais acontecer. Isso atrapalha o progresso da cidade. Ok. Um abraço, muito obrigado a vocês. 11h05, nós continuamos, eu com o Padre Mirtinho, toda a equipe do Atos, porque nós vamos conversar agora com o prefeito Guilherme da cidade de Silveiras, que também encontrou uma casa em chamas, né? Um prédio pegando fogo. E ele está se virando nos 30. Tem até um ditado, prefeito, é bastidores, né? Diz que o prefeito que por lá passou é o caminho, e um que foi vereador em Lorena é o pedágio. Durma com esse barulho. Muito bem, intervalos rolando aqui no seu Atos no rádio, e nós estaremos dando sequência nessa programação, ouvindo o prefeito da cidade de Silveiras, o nosso particular amigo, o Guilherme. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Atos no Rádio. Simplesmente objetivo. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para a Farma, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farma Ponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farma Ponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177, ou se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. A informação precisa. Atos no Rádio. Silva Cartintas, funilaria e pintura, mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Cartintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Cartintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Você está ouvindo Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12-3152-7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Atos no Rádio. A sua informação diária. Seu problema é contabilidade? Temos a solução.
Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa, atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, 12 horas e 9 minutos, você ligado no Atos no Rádio. Como dissemos, estamos nesse segundo momento do Atos no Rádio, nessa oportunidade recebendo o prefeito Guilherme, da cidade de Silveiras. Prefeito, muito prazer e uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. A satisfação é minha, Bilota, a todos os ouvintes da Rádio Cultura e Piratininga e as mídias sociais, né? A gente transmite agora para uma quantidade assim imensurável de pessoas que visualizam e vejam, né, justamente. Mas, prefeito, o senhor tem sido muito falado nesse programa e até tinha uma expectativa pela sua vinda aqui, porque a gente acompanha Silveiras há muito tempo, né? De longe, mas de perto ao mesmo tempo. De longe, eu digo, sem ter envolvimento com a administração, que encerrou suas atividades, se eu não me engano, um feudo de quase 20 anos no comando da cidade. E agora vimos muita expectativa na sua participação e na maneira como o senhor venceu as eleições e assumiu a cidade. E também ficamos perplexos pelo que a gente viu e noticiou aqui nesse programa, né, Miltinho? Porque realmente numa mudança brusca de administração, mas pela primeira vez é aberta a caixa preta, né, de Silveiras. E a gente percebe que o senhor teve inúmeras dificuldades. As Silveiras que o senhor encontrou e as Silveiras que está hoje, administrativamente falando. Pastor, primeiro eu quero cumprimentar a população de Silveira que está nos ouvindo, que é grande a sua audiência. Quando chegamos lá, pegamos uma prefeitura com o pagamento de dezembro atrasado, carros totalmente abandonados, danificados, a prefeitura não tinha um site ligado, 10 ou 12 funcionários tinham sido transferidos para a Cachoeira Paulista, então dívidas, e aos poucos a gente foi organizando. E um caminhão de coleta de lixo incendiado, né? Isso ocorreu dia 16 de novembro, um caminhão incendiado. Nas vésperas do senhor assumia. Nas vésperas, um caminhão novo, a diesel, é difícil pegar fogo, mas a gente não sabe se foi culposo ou doloso que ocorreu. Aliás, prefeito, a gente teve a oportunidade de acompanhar no início da sua gestão. Em algumas vezes estivemos na prefeitura para poder falar com o senhor daquilo que foi encontrado, porque quando um rombo é encontrado numa cidade grande, por exemplo, São Paulo, ou até mesmo São José dos Campos, Taubaté, a coisa já é difícil. Quando é encontrado um rombo num cofre pequeno, com as mesmas dificuldades, mas com condições muito menores, a dificuldade é maior, né? O problema é muito maior. Prefeito, e o senhor falou sobre essa situação toda. Dívidas, por exemplo, a gente tem inúmeras. E hoje a dívida de Silveiras, se eu não me engano, já ultrapassou os 11 milhões daquilo que foi deixado pela gestão anterior. De que forma que o senhor tem trabalhado essa triste realidade diariamente para poder colocar, fazer um acordo ali, outro ali, parcelamento daqui, outro ali, para poder tentar amenizar essa catástrofe encontrada em janeiro? Pegamos a dívida do INSS em 9 milhões e 800 mil, fundo de garantia 1 milhão e 200 e precatório, que é dívida trabalhista, em 980 mil. E o senhor sofreu uns bloqueios Tivemos bloqueio, falta de pagamento para as entidades de Cachoeira Paulista, que não foram pagos, e a gente foi chamado no fórum lá e pagamos 75 mil reais. Prefeito, e é verdade que o senhor encontrou lá também uns documentos queimados, lá logo que o senhor entrou? É verdade tem um isso? Cemitério lá, tem um cemitério clandestino. Fala pra nós, prefeito. A gente chegou até a publicar imagens, né, prefeito? Achamos várias caixas de documentos queimados no aterro lá de Silveiras. Que judiação. Documentos da prefeitura e... Olha só. Foi na garagem, exatamente. Na garagem municipal também. Garagem também. E nós estamos apurando isso aí. Agora, prefeito, às vezes uma cidade... Qual que é o orçamento lá de Silveiras hoje? Para esse ano é 24 milhões. 24 milhões. Com um orçamento de 24 milhões. Uma dívida
Castellucci. Da Castellucci. Oh, nome bonito. E outras coisas para pagar. O caminho, às vezes, é São Paulo, os deputados, né? Como que está justamente a resposta desses deputados que geralmente patrocinam e apoiam municípios como o de Silveiras? Nós conseguimos algumas emendas parlamentares com alguns deputados e algumas que virão também. E tem algum deputado em especial que vocês têm feito uma parceria, uma aproximação? Tem o deputado do Estado, Estevão Galvão, e o deputado Hélio Nishimoto, de São José dos Campos. O Hélio Nishimoto. O Hélio foi assunto também essa semana aqui, né? Foi, você comentou várias vezes sobre ele, o trabalho dele, o que foi chefe da Casa Civil lá, como é que é? O Samuel Moreira. Que vai passar aqui na região tomar um café, o Samuel? Vem. Não, quem vem é o Vaz de Lima. Agora, na terça-feira, ele estará aqui. Porque também não adianta, prefeito, essas figuras, a gente está se aproximando agora, a gente pode chamar que a gente está num período pré-eleitoral, né, Éder? Não adianta também essas figuras visitarem a região ou abrirem portas de gabinete se as cidades também não estiverem preparadas a ir cobrar, pedir e né, abrir suas portas também. O senhor tem buscado cada vez mais, o senhor citou alguns nomes, mas essa é uma linha a seguir em meio além de buscar esses parcelamentos das dívidas, mas tentar essas verbas. Tem sido uma tarefa já na sua agenda ir a São Paulo ou telefonar, abrir as portas, olha, tomar um café aqui porque a coisa está cada vez mais feia? Temos ido várias vezes na Assembleia Legislativa, conversar com os deputados lá, pedir emendas. E também o mais forte nosso lá na prefeitura, que eu falo de boca cheia, como se diz, é a economia. A economia nossa, só para vocês terem ideia, em janeiro de 2017 nós gastamos 28 mil reais de combustível. No ano passado foram quase 150 mil reais de combustível. No mesmo período. No mesmo período. Então, a economia de água, de luz, eu falando para o pessoal, orientando o pessoal, falando que o dinheiro é público, nós temos que ter respeito ao dinheiro público, porque muitas pessoas, muitos funcionários acham, não, o funcionário público pensa, porque é dinheiro público, a gente vai gastar, não. Vamos torrar olho. Vamos torrar olho, não é. E como que a Câmara Municipal tem interagido com o Executivo? Olha lá, nós temos 5 vereadores que nos apoiam na Câmara Municipal e 4 oposição. Os projetos que a gente encaminha lá não são projetos nenhum de prejudicar a cidade. São nada polêmico. Nada polêmico, apenas para ajudar a cidade, a população, principalmente a população mais carente. E me diz uma coisa, nessa economia que o senhor tem feito, uma recessão para poder tocar a administração, dá tempo de pensar em obra? Vai ter recurso para obras? Vai depender do Estado? Como que está? Vamos depender muito do Estado, mas com as economias da gente também, nesse ano vai ser pouco, mas se Deus quiser, no ano que vem, iremos fazer muitas obras na cidade. Para começar para falar, a gente vai comprar um ônibus agora esse mês para os alunos de Silveira, para que estudem em Lorena, Guará e Cruzeiro. A gente vai comprar também um rolo compressor também, que está fazendo falta para melhorar as estradas rurais, e um caminhão 3/4 para ajudar na administração. Aliás, em meio a tudo isso, o que não estava funcionando, que já está funcionando? Se eu falar em veículos, por exemplo, tem a questão do transporte de passageiros. Isso foi um dos problemas que o senhor encontrou lá, que o pouco que a cidade tinha estava sendo mal utilizado, né? O que não estava funcionando que o senhor já conseguiu colocar? Olha, quase 90% da frota municipal está funcionando agora. E hoje o prefeito Guilherme completa 244 dias de governo. Saiu nesse instante atrás, o Guilherme, prefeito, um colega seu, o prefeito Fábio Marcondes, aqui da cidade de Lorena, que detentor já de um mandato completo. Então ele hoje está à frente 1.704 dias. E o Guilherme, 244 dias. O negócio é bravo. O negócio é bravo, o caminho está aí. E somente com economia e ajuda do governo do Estado, né, Guilherme? Somente com economia, com transparência na administração. Lá eu atendo o pessoal das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Todo mundo que pode chegar na prefeitura. Eu até falo que eu sou o ex-Banco Noroeste, o banco do sim ou não. Dá pra fazer? Dá, não dá, não dá. Lá não tem meio termo com a gente. Agora, prefeito, o senhor falou uma coisa certa, atendimento. Com o êxodo, né, o esvaziamento de parte técnica da administração, até de concursados que se licenciaram para
acho que alguns foram trabalhar, inclusive, em Cachoeira Paulista. Como que ficou para que o senhor completasse a casa e tocasse a administração? Tem algum concurso que o senhor vai precisar fazer para repor data, faltas, tem contratações? Como que o senhor está se virando nos 30 aí para... Fizemos algumas contratações, nomeações, né, que o prefeito tem direito de fazer. E em janeiro, fevereiro, pretende fazer um concurso para acertar essa situação. Tem um apoio muito grande lá do ex-vereador Zé Ritinho, que me ajuda, o outro secretário, e o Zé Hélio, que foi prefeito de Silveiras, que nos ajuda muito lá, sem cobrar um centavo na prefeitura. Então, foi prefeito de 96 a 2000. Zé Hélio é amigo nosso. Amigo nosso, e é um colaborador, é o meu braço direito e meu braço esquerdo. Olha que bom. E a gente conversava um pouco antes da participação do senhor sobre a folha de pagamento, né? O senhor tem conseguido ajustar toda essa situação que também já estava em atraso. Isso. A folha de pagamento de dezembro a gente que pagou, o 13º. Também agora o funcionário recebe corretamente no último dia do mês. Não faço mais que minha obrigação, mas eu tenho que falar isso aí, porque antes eu recebia só depois do dia 17, dia 18. Melhoramos o salário dos professores do PEB 1. Demos também um pequeno reajuste para o funcionário, que não foi grande coisa, mas já melhorou, que antes só recebia só a infração. Então, aos poucos a gente está pensando, ano que vem a gente está pensando também em dar uma cesta básica em dinheiro, e aos poucos a gente vai melhorando a vida do cidadão silveirense e do funcionário. Até porque tinha caso até de funcionário, entre aspas, funcionário, Éder, trabalhando até por R$300, né? Eu vi. Com certeza. Parece que não era nem ligado administrativamente na prefeitura, né? A pessoa trabalhava por 300, 150, você perguntava aí, a pessoa falava, não, estou aqui por voluntário, que a gente sabia que alguma coisa recebia. O ex-prefeito tratava a cidade como se fosse o quintal dele. Essa era a grande questão. Na verdade, essa aí. Era um fazendão do ex-prefeito. Ele achava que Silveiras era o quintal da casa dele, mas o povo reconheceu, viu, percebeu que teria que ter a mudança em Silveiras, depois de 16 anos de vários problemas, e agora nós estamos conseguindo, graças a Deus, melhorar a vida da cidade de Silveiras. E a gente acompanhou o ex-prefeito em entrevista a outra emissora, até porque pra gente a coisa é bem difícil, porque ele fecha a porta mesmo. Ex-prefeito de Silveiras, para quem não sabe, hoje prefeito de Cachoeira Paulista, e conseguir informação lá é tarefa quase impossível, prefeito. E a gente acompanhou outras entrevistas do ex-prefeito. Até porque a gente percebe que ele não é convencional administrativamente. Ele tem o seu estilo próprio, né? E com isso ele arruma adeptos, mas não é o cotidiano. Então, às vezes, abrir para informação, por um tamanho de mídia que nós temos, nós somos lidos praticamente por cerca de 60 mil pessoas semanalmente, né? Nas nossas edições noticiosas, também as de editais, e nós somos ouvidos por um público imensurável, através das mídias sociais, também das duas emissoras que dão suporte a esse programa. Então, de repente, trazer luz, porque uma informação como essa traz luz, porque a gente tem que debater profissionalmente os acontecimentos, que nem o senhor está falando aqui, o senhor está abrindo praticamente a particularidade da administração, até porque o senhor não tem nada que esconder, aí a luz vai beneficiar. Agora, a gente percebe que às vezes pode ser que tenha alguma coisa irrevelável, né? Por isso que as dificuldades de informações. Né? Então, e durante essas entrevistas, o ex-prefeito, ele não pensa duas vezes em poder falar, em bater no peito. Foram, de acordo com ele, 4 mandatos seguidos, né? Para quem não estava acompanhando, é como 4 mandatos. Só lembrando, o prefeito teve 2, a esposa do prefeito teve 1, o prefeito teve outra, aliás. Teve uma vereadora também, que foi praticamente... doou o mandato dela para ele. Pois né? Então, como o Éder disse no começo aqui, foi um feudo durante 4 mandatos que a 20 cidade anos foi tratada, praticamente, né? 20 anos. Biloto, só a título de esclarecimento, o primeiro mandato do ex-prefeito, ele pegou uma prefeitura saneada, toda organizada, com dinheiro em caixa que o Zé deixou. Então foi muito fácil para ele administrar esses 4 anos. Depois vieram os anos de vaca gorda aqui no Brasil, vieram várias verbas. É que, infelizmente, eu quero falar para você, o que ele fez, se eu fosse prefeito, eu faria 10 vezes mais do que ele fez nesses com as condições de dinheiro no início do governo. Porque teve um período aí que as prefeituras estiveram recheadas mesmo. Tinha verba para todo lado. Meu tio não dava para gastar o dinheiro.
Agora, olha só que maravilha. Do que não é o caso deles, né? Eles lá eles são especializados em gastar, eles não tiveram essa dificuldade. Mas outros municípios, mediante a lei de responsabilidade fiscal, toda equidade administrativa, realmente tiveram dificuldade. Só para saber, a título também de esclarecimento, ele achatou o salário do funcionário público de Silveiras. O motorista, por exemplo, ganhava 3 salários mínimos, agora ganha 1 salário e pouco. O braçal ganhava 40% a mais do que o salário mínimo, agora ganha um salário mínimo. Já com os quinquênios, sexta parte, tudo na vida. Então, você percebe que Silveiras andou para trás nesses 16 anos. Foi, infelizmente... A população, servidor municipal, pagou um preço caro por pegamos uma saúde doente, né? Agora, graças a Deus, organizamos, conseguimos ter um médico morando no bairro dos Macacos. Nunca na história de Silveiras um médico morou no bairro dos Macacos. Aliás, permita-me, prefeito, lá no bairro dos Macacos, pro Odonias Mota, mandar um abraço, que ele acompanha sempre o nosso programa aqui, e a gente dizer da satisfação. Ele votou no senhor. Ele comenta comigo, apesar do sobrenome ser do outro, do ex, mas ele comenta que votou no Guilherme. Também lá. E conseguimos melhorar as estradas rurais, estão conseguindo melhorar as estradas rurais. Indo para o Campo da Bocaina, onde que é a nascente do Rio Paretinho, que forma a primeira água do Rio Paraíba do Sul, que fica entre Silveiras e Areias. Muito bonito, é verdade. Então, fazia 12 anos que a máquina não passava lá, agora conseguimos melhorar a estrada vai até na nascente do Rio Paretinho, que é o Rio Paraíba do Sul. Então, a parte de educação melhorando bastante. Tem uma van agora trazendo o pessoal do bairro dos Macacos e Jesus para fazer faculdade em Lorena agora, coisa que nunca aconteceu em Silveiras. Aliás, o senhor tem também um trabalho com relação à creche municipal, né? Se pudesse falar para a gente. Sobre a creche, nós pegamos a creche lá com 30% da obra, uma creche nova que está sendo construída. Agora fomos a São Paulo, conseguimos acertar toda a documentação e agora a partir de mês de... vai ser votado um projeto na Câmara segunda-feira para solicitando verba. E acho que até fevereiro a gente vai inaugurar essa creche para 150 crianças. Vai ser vai ser muito bom, porque a creche que está em Silveiras agora é muito apertada, muito acanhada, sem espaço algum para as crianças. E se Deus quiser, esse vai ser um presente de 28 de fevereiro. Presente mesmo. A prefeitura vai entrar com R$400 mil para terminar essa creche. É uma obra do Estado que, começaram num lugar inadequado, que era um brejo, mas vamos melhorar isso aí, vamos acertar, e a creche, se Deus quiser, até fevereiro será inaugurada. Agora, prefeito, em meio a toda essa questão, Silveiras ela tem alguns aspectos que facilitam, né? Ela é bem falada, por exemplo, tem a questão do tropeirismo, né? Toda uma situação cultural também, o próprio turismo com relação diretamente ligado à natureza. Silveiras tem uma região muito boa para ser, de certa forma, trabalhada, principalmente aos finais de semana, né? Como que a prefeitura tem projetado isso? O senhor já tem, em meio a todos esses incêndios que o senhor tem apagado, o senhor tem conseguido sentar e projetar projetos, ideias, para que a cidade também, por ela, né, ela consiga buscar um crescimento, uma outra linha de se injetar, atrair pessoas para dentro da cidade? Como é que está sendo esse trabalho? Primeiro a gente está organizando toda a parte de cultura, de turismo de Silveiras, para depois pensar essa parte, porque se a gente não organizar isso aí, a gente não consegue ir para frente. Já começamos já com a Festa Tropeiro, né, que nesse ano já Aliás, ia perguntar sobre ela, se ela atendeu às suas expectativas, prefeito. E atendeu bastante, viu, porque isso foi uma promessa de campanha minha, melhorar a Festa Tropeiro. Que na verdade a Festa Tropeiro em Silveiras estava virando um rock and roll lá em Silveiras. Tinha mais rock sobre o tropeirismo, que Silveiras foi fundada pelos tropeiros, o Rancho do Silveira, o Rancho dos Bueno, o Rancho dos Gonçalves, e infelizmente está virando o rock and roll em Silveiras. Não que eu seja contra, não, mas cada coisa no seu lugar, devido lugar. E no seu tempo, né? Muito bem, são 12 horas e 28 minutos. Nós queremos agradecer a participação do senhor, prefeito, e convidar para voltar mais vezes. Né? A gente vai estar sempre à disposição e é sempre bom falar sobre Silveiras, né? Sobre essa cidade que a gente comenta aqui no falar cotidiano. Falar um pouco da vida do prefeito, né? O histórico do prefeito, de onde veio o prefeito, quem foi o prefeito, quem era o prefeito. Isso aí num próximo programa, Bilota. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, eu quero agradecer ao Bilota pela oportunidade, ao nosso amigo aqui, Francisco. Fiquei conhecendo agora, mas eu conhecia pela rádio, Miltinho. Isso mesmo. Quero aqui agradecer ao meu chefe de gabinete, José Ritinho, que está aqui presente,
Eu quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Cultura e a Rádio Piratininga de Lorena e das redes sociais. Das redes sociais. E mandar um abraço muito grande ao querido povo de Silveiras, que sempre está junto comigo. E eu que já fui vereador por 4 mandatos de Silveiras, presidente da Câmara, 4 vezes mais votado. Então eu tenho orgulho de falar isso. Meu pai foi vereador de Silveiras por 8 mandatos. 4 vezes mais votado. Tá no sangue. Até hoje eu tenho orgulho de falar também. Até hoje não chegaram na votação do meu pai para vereador. Que legal. E quero finalizar sempre falar na minha campanha. Estou em Silveiras para servir Silveiras e não me servir de Silveiras. Isso eu tenho certeza absoluta que o povo de Silveiras pode falar sobre a administração, estrada, ou qualquer outra coisa, mas sobre a idoneidade do prefeito municipal, se vai ter nota fria em Silveiras, isso eu tenho certeza absoluta que nunca ocorrerá. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. E ao povo de Silveiras, nós queremos registrar aqui nesse finalzinho de programa nossas considerações e dizer que estamos aqui. Queremos interagir cada vez mais com essa cidade que muito nos orgulha também em ter a circulação do Jornal Atos lá. A todos até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um bom final de semana para todos. Atos no rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população, transmitindo para a nossa região e todo o planeta, através da internet. Atos no rádio. Atos no rádio. A sua informação diária.